Olá, amados, a paz de Arrucha. Então, vamos aqui dar continuidade à pregação da Pati Barreto, né? Ela é esposa do Lucinho, da Igreja Batista da Lagoinha. Vamos lá? Vou colocar aqui. Aí. Deu uma pausa aqui na chuva. Pá. Deixa eu ver aqui, peraí. Sim, tá, show. Show, né, amados? Então vamos lá, vou botar aqui, tá? De filha que eu liguei para os meus pais e eu passava os meus problemas para eles. Não, eu queria ser luz na minha família. Eu queria mostrar para eles como Deus me amava, como Deus era maravilhoso. E eu queria mostrar para eles a nova Patrícia que tinha surgido. Então, quando eu passava por alguma luta, dificuldade, eu nunca ligava para minha mãe. Pelo contrário, eu sempre me sentia assim, meio que responsáveis pelos meus pais, porque eu sou a filha mais nova e a primeira a me converter. Então, eu não tinha que ligar para minha mãe, eu tinha que falar coisas boas para minha mãe. E eu ligava para minha mãe, às vezes, que com lágrimas nos olhos, passando por tristeza, às vezes por solidão, porque meu marido viajando, trabalhando muito, e eu ali sozinha, dando conta da casa, sendo mãe, corrigindo, sendo esposa e sendo estudante naquela nova fase da minha vida. E quando, como que muitas vezes eu pensei em desistir desse sonho, sabe o que Deus falou para mim? Ei, filha, você pensa que você demorou esse tanto de anos, conforme você fala, 40 anos, para eu te colocar dentro de uma faculdade. E para você desistir agora? Você está muito enganada. Veja bem, amados, o desistir na escritura é a pessoa desistir de andar uma vida em arrufa, tá certo? E voltar pro físico. Esse é o desistir, eu desisti de você deixar de andar no espírito para ir pro físico. Só que ela tá falando que esse Deus falou para ela desistir, ou seja, tá falando tudo físico. Até agora ela não falou nada do espírito. Ela só está falando das vantagens que ela teve de estar no engano da religião. Porque esse Deus, ele que oferece essas vantagens, essas coisas todas. Tá certo? Só que todo mundo, se quiser acreditar em si, pode. Cada um que acredita no seu potencial pode conquistar. Só acreditar. Né? É complicado. Vamos lá, vamos continuar. Filha, você é guerreira, você é vencedora. Eu te coloquei aí com um propósito. Gente, sabe o que Sara, o nome Sara significa? Princesa do Senhor. Princesa do Senhor. E sabe o que Deus falava comigo? Você é minha princesa. E o papai me colocava no colo dele e falava que eu era tão especial para ele. Mas sabe o que Deus falou comigo? Você não é essa princesa da Disney, não. Você é essa princesa, mas é uma princesa guerreira. Você tem flecha, você luta, você sabe montar em cavalo, você sabe lutar. Você é guerreira, mulher de Deus, você é guerreira. Olha, as armas que você precisa para vencer, o Senhor já te deu. Você que tem que saber usá-las. Tira os seus olhos do problema, tira os seus olhos da dificuldade, tira os seus olhos da amargura, tira os seus olhos da dor. Olha, sabe o que é uma mulher infeliz? Uma mulher infeliz, triste e chata é uma mulher que parou na sua dor. Aí ela começa a se comparar com outra mulher. Ela é melhor do que eu. Não, filha, não, ela é única, assim como você também é única. E Deus falou assim comigo: você vai vencer. E eu tinha que ser tudo dentro da minha casa, né? Dar conta de tudo, mas o Senhor foi bom comigo. Eu consegui me formar e com 44 anos de idade foi a minha formatura. Gente, eu estava linda, maravilhosa, e eu estava mais poderosa do que aquelas meninas novinhas que estavam lá. Por quê? Sabe por quê? Porque a minha história de luta, ela foi tão grande para conseguir aquele sonho. Então eu me sentia mais linda, a mais maravilhosa de todas, porque eu cheguei
chegava em casa, eu tinha que cozinhar, eu tinha que arrumar casa, eu tinha que ajudar meu marido a preparar as coisas dele para viajar, eu tinha que educar os meus filhos, eu deixava os meus filhos na escola, eu buscava, eu ia no supermercado. Gente, nós somos demais, nós somos incríveis! A gente consegue tanta coisa, amadas! Nós conseguimos tantas coisas! E às vezes o nosso marido olha pra gente e fala assim: nossa, mas como que você consegue tantas coisas? Mas sabe o que é que a gente precisa colocar em primeiro lugar? É o amor nas nossas vidas. Gente, se nós tivermos o amor dentro de nós, nós vamos conseguir. Amor por nós mesmos, amor pela vida, amor pelo nosso casamento, amor pelo nosso marido, pelos nossos filhos. E quando o nosso marido chegar em casa, cansados do trabalho, a gente vai estar ali com um sorriso para eles. Não porque... Vocês vejam que ela falou que nós temos que ter amor, beleza, né? Amor por nós mesmos, amor pelos nossos filhos, pelo nosso marido, mas ela em nenhum momento disse que nós temos que ter amor por Yahushua, amor por Yahweh, amor pelo conhecimento, amor pela verdade. Então vocês vejam que ela não fala isso por quê? Porque ela não conhece Yahushua. O próprio Yahushua falou para a mulher samaritana: vocês adoram o que não conhecem. E realmente é o que acontece, amado. As pessoas adoram o que não conhecem. Porque se conhecesse Terron, o Deus que habita aqui, não estariam aqui. Então vocês vejam que ela está falando de amor. Mas ela não fala do amor. E quando a pessoa fala do amor no sistema religioso, a pessoa está falando no amor de tipo: honre o Senhor, ou ame a Ele com os seus bens, ame a Ele dando dízimos e ofertas. Mas não é amar de você honrar, falando a verdade ao próximo, de você andar no espírito, não mais no físico, mas de você andar no espírito. Não é esse honrar. É honrar de você dar as coisas no tempo físico e você praticar atos religiosos. Vamos continuar. Nós somos uma mulher perfeita, mas nós decidimos cumprir os propósitos do Senhor aqui nas nossas vidas. Então nós vamos ser a mulher com o sorriso mais bonito no rosto para esperar o nosso marido. E quando nós corrigirmos os nossos filhos, nós vamos corrigir com amor também, com amor. Tudo com amor, tudo que você faz com amor, gente, torna grande. É o amor que enobrece a nossa alma, é o amor que nos faz diferente. E sabe o que aconteceu no dia da minha formatura? No dia da apresentação da minha monografia. Uma das minhas professoras que estava ali falou assim comigo: Patrícia, antes de você apresentar a sua monografia, eu quero falar sobre você. Gente, isso nunca tinha acontecido, eu nunca ouvi falar isso. Que o professor que está ali na banca pede para poder falar. E ela falou assim para mim, diante de todo mundo que estava ali: eu acompanhei a sua jornada aqui na faculdade, desde o dia que você chegou. Olha, eu quero te dizer que você tem tudo que uma psicóloga precisa. Você tem o fundamental. Eu olhei para ela assim: gente, como assim? Eu que estou aqui para poder apresentar a minha monografia. Como que ela pede para falar antes de mim? Ai, minhas pernas tremeram. Ai, meu Deus do céu, o que será? Só que ela falou comigo: você tem amor no seu coração. Você tem amor no seu coração. Isso é o que um psicólogo precisa. Na verdade, é o que o ser humano precisa. É o que nós, mulheres, precisamos para vencer. É o amor que nos torna que nos torna um com o Senhor, que nos torna umas com as outras, que faz de nós mulheres únicas, mulheres incríveis, mulheres extraordinárias. Então, ela fala: é o amor que nos torna um no Senhor, mas nos torna um no Senhor como? Indo num templo físico, numa unidade, que eles falam unidade de Cristo, que é no templo físico, estão todo mundo junto, e sendo que a unidade é no espírito, que a unidade no corpo de Yahushua, é diferente. E nós somos um, né, em Yahushua, mas é um que é no espírito, no entendimento, né? Mas ela está falando tudo físico. Ali tão maravilhada. Na hora que eu fui apresentar a minha monografia, a perna continuava a tremer, mas aí eu já não sabia de mais nada, que eu fiquei assim tão lisonjeada com aquele elogio. E até hoje eu não me esqueço disso.
E eu quero levar comigo isso para sempre. Sabe por quê? Eu quero ser uma mulher diferente. Quem é que quer ser uma mulher diferente? Eu quero levar alegria para a vida das outras mulheres. Eu quero falar com elas, olha, vocês com 40 anos de idade, se quiserem fazer uma faculdade, se esse for o sonho de vocês, vocês também podem conseguir e vocês podem entrar ali na faculdade, um lugar onde muitas vezes tinha tanta opressão espiritual, emocional, um lugar de tanto liberalismo, mas o Senhor fez de mim uma mulher de Deus, uma mulher poderosa, poderosa por causa do poder dele na minha vida, a ponto de uma das mulheres mais inteligentes que eu conheço, que é essa professora que falou que eu tinha um amor na minha vida, me dar esse elogio. Gente, sabe o que eu fiz com esse elogio? Eu usei ele para a glória de Deus. Eu usei ele para a glória de Deus. Porque eu, Patrícia, eu, mulher, luto contra as minhas imperfeições. Não está falando para vocês aqui uma mulher perfeita. Pelo contrário, eu quis mostrar para vocês as minhas fraquezas. Como eu me senti incapaz, insegura, com complexos, até de não ter o segundo grau. E aqui tem tantas doutoras, eu sei que tem. Mulheres muito mais qualificadas. Mas o Senhor quis que eu estivesse aqui hoje falando para você. Que mesmo que você tenha um doutorado, você que não tem segundo grau, que não tem uma faculdade, olha, você é uma mulher que se você se colocar nas mãos do Senhor, Ele vai fazer tantas coisas lindas surgir na sua vida. Veja, se você se colocar na mão do Senhor, o que é se colocar na mão do Senhor? É você ir no templo físico, você praticar todos os atos religiosos, tá certo? E sendo que a pessoa pode conquistar por ela mesma, crendo, acreditando, se acreditando no seu potencial, tá certo? Se ela quiser, ela pode. Não é se a pessoa se colocar no caminho do Senhor, tipo assim, se colocar no Senhor assim, indo no templo físico, como ela falou, veja. Né, como ela falou, ela está dando essa condução da pessoa, se a pessoa estiver assim, tipo, na religião, ela pode. Não, todo mundo pode. Independente se a pessoa vai na igreja ou não, cada um pode. Só que o pessoal da igreja, eles falam que eles conseguiram porque eles estão na igreja, porque eles são salvos, porque, sabe, isso é conquista de cada um, isso é coisa física, conquista de cada um de nós. A gente pode conquistar, só a gente querer e a gente acreditar. Independente. Agora, a conquista no espírito, ela não falou. Você permanecer no espírito para você herdar a vida eterna, isso ela não falou. Se você permanecer em Arusha, no que ele ensinou, isso ela não falou. Ela só está falando de conquistas físicas que cada um pode conseguir. Até quem não é da igreja pode conseguir essa conquista se quiser. Colocar nas mãos do Senhor, Ele vai fazer tantas coisas lindas surgir na sua vida. As flores vão começar a desabrochar, assim como na vida de Sara. Gente, sabia que Sara disse? Que o Senhor tinha levado tanta alegria para a vida dela. E sabe como que foi que chamou o filho de Sara? Isaac. Isaac quer dizer filho da alegria. Riso. O Senhor colocou riso na vida de Sara. E é isso que o Senhor tem feito na minha vida. E como se não bastasse, o Senhor fez de mim uma pastora. O Senhor fez de mim uma pastora, que o Senhor foi esse que fez ela uma pastora. Porque na escritura está, né, mas segundo o sistema agora, né, até a escritura é fake news, né? Então vamos lá na fake news da Bíblia, o que está escrito aqui? Gente, porque é surreal. É surreal a gente ler as coisas e eles agora botaram essa lei aí de que quem propaga fake news, né, tipo assim, tá mentindo, que é fake news. Mas vamos lá, o que a Rushwa disse, que está aqui escrito na escritura, amados. O que a Rushwa disse? Veja. Ué, João... Peraí, gente, o que é isso? Mateus, Marcos, Lucas, João. Gente, essa... João. Ah, tá. João 10. Olha. O ladrão, quem é o ladrão aqui que ele tá falando? Olha, vamos botar aqui no 8.
Vamos fazer o seguinte, vamos ler. Vamos ler. Vamos ler tudo. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Isso aqui é Yahushua falando. Quem é o ladrão e salteador? Vamos ver. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz e chama pelo seu nome as suas ovelhas e as traz para fora da onde? Da religião. E quando tira para fora, ou seja, tira da religião as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Quem é o estranho? O ladrão, salteador. De modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E Yahushua disse desta parábola, mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Eles quem que não entenderam? Os líderes religiosos. Então vamos lá. Tornou Yahu, pois Yahushua dizer, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Quem é a porta? Yahushua. Não é a porta de um templo físico. Ah, mas isso é fake news, né? Deve ser. Eu acho que Yahushua também era fake news. Porque ele está dizendo que ele é a porta das ovelhas. Gente, é uma coisa assim que, sabe, eles quererem proibir a gente de falar a verdade que está escrito na escritura. E falar que é fake news. Isso é um absurdo. Então vamos lá. O que Yahushua disse? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Todos quem? Ladrões e salteadores. Quem são os ladrões e salteadores? Ele vai dizer mais embaixo. Que são os pastores, líderes religiosos. Ele vai dizer. Então, todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. A Patrícia falou que Deus fez ela uma pastora. Então, o que Yahushua está dizendo aqui? Que todos quanto vieram antes dele são ladrões e salteadores. Se a pessoa chegar e falar assim, para uma pessoa, olha, você é evangélica? Ah, eu sou. Ah, você é de qual igreja? Eu sou da Igreja Batista da Lagoinha. E quem é o seu pastor? Ah, minha pastora é a pastora Patrícia, a Pati. É a esposa do pastor Lucinho. Não está antes de Yahushua? Alguém vai falar que o pastor é Yahushua? Ou no sistema, alguém vai falar que o pastor é Jesus? Como eles ensinam que o nome do nosso Salvador é Jesus? E que nós somos fake news porque a gente anuncia que o nome verdadeiro do nosso Salvador é Yahushua e não Jesus. Então vocês vejam, se todos que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não ouviram. Nós ouviram. Quem são as ovelhas que não os ouviram? Esses que saíram para fora da religião estão seguindo a Yahushua, que é o verdadeiro pastor. O único pastor. Aliás, não é nem o verdadeiro. Yahushua não é o verdadeiro pastor. Yahushua é o único pastor. Porque a Escritura não diz de falsos pastores. A Escritura diz de falsos profetas. Yahushua disse, acautelai dos falsos profetas, que vêm como vós, como ovelhas, mas são lobos devoradores. Mas ele não diz acautelai dos falsos pastores. Ele aqui vai dizer que o mercenário não é pastor. Vai dizer aqui, a gente vai ler. Veja, então todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem é a porta? Yahushua. Se alguém entrar por mim, entrar por quem? Por Yahushua que é a porta. Salvar-se-á e entrará por onde? Pela porta. E sairá da onde? Da porta larga, que é a porta da religião. E achará alimento. Aqui está pastagem, mas não é. Alimentos. O ladrão não vem senão roubar e matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Quem é o ladrão aqui? Não é o diabo. Que os líderes religiosos falam. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas aqui não está falando do diabo. Está falando do ladrão que é o pastor. Que é esse que não é pastor. Vocês vão ver que está falando desses líderes religiosos. O ladrão não vem senão roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. Veja, eu sou o bom pastor. Ele não diz, eu sou o verdadeiro pastor. Não, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, porque ele é o único pastor. Ele é o único e bom pastor. Os restos não são pastores. Ele vai dizer aqui, ó. Eu sou bom pastor.
O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que é mercenário? É aquele que trabalha por dinheiro, que quer lucro, ganância. O mercenário e o que não é pastor, o que não é pastor, ele não está dizendo o falso pastor, ele está dizendo que o mercenário não é pastor. De quem não são as ovelhas? Não são de quem? Desse pastor, que não é pastor. Vê vir o lobo, que é o lobo, terrom, o diabo. E deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge. O mercenário, quem que não é pastor, foge? Porque é mercenário. Por quê? Porque quer só o dinheiro e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas sou conhecido. Então vocês vejam bem. Que ele é o bom pastor. Ele é o único pastor. Então vocês vejam que está falando isso. E em Mateus 23, Yahushua está dizendo bem claro o seguinte, olha. Palavras de Yahushua. Palavras de Yahushua, Mateus 23. Mateus 23. 23. Assim. Olha. Então falou Yahushua à multidão e os seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus, ou seja, líderes religiosos. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Isso ele está falando para as multidões, para a multidão. Mas está falando a respeito de quem? Dos líderes religiosos. Pois atam fardos pesados, é difícil suportar, e os põem os ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Não é isso que acontece hoje? E fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não é isso que acontece? E as saudações nas praças, o de serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Aí ele se dirige aos líderes religiosos e diz: vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só o vosso mestre, a saber, o Yahushua, e todos vós sois irmãos, e a ninguém na terra chamei vosso pai, porque um só o vosso pai, o que está nos céus. Chameis pais, ou seja, pai espiritual, pastor, padre, porque um só o vosso pai que está nos céus. Nem vos chameis mestre, porque um só o vosso mestre, o que é o Yahushua. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ou seja, a ordem de Yahushua é: ninguém chameis de pai, porque um só o vosso pai que está no céu. Líder religioso, não vos chameis de mestre. Mas a Patrícia disse aqui que o Senhor colocou ela como pastora. Que Senhor foi esse? Não é o verdadeiro. Porque o verdadeiro não habita em templo feito mãos humanas. E ele também não quer que ninguém chame ninguém de pastor. Porque ele é o único pastor. E Yahushua, ele é o único pai que está nos céus. O pai. É o pai Yahu. E Yahushua, ele é o único pastor. Então vocês vejam bem. Mas ela aqui disse que Deus colocou ela como pastora. Veja. O Senhor colocou riso na vida de Sara. E é isso que o Senhor tem feito na minha vida. E como se não bastasse, o Senhor fez de mim uma pastora. Uma pastora. Pastora de quê? Sendo que Yahushua disse: não chameis ninguém de pai. Ou seja, pai, padre, pastor, né? Não chameis. Falou ainda no feminino, no masculino. Não chameis. Tá? E ela é pastora, feminina. Primeiro que já está errado, pastor. Piorou pastora. Então quem colocou ela como pastora aqui? Sendo que não devemos chamar ninguém de pai, porque um só nosso pai que está no céu, que é Yahu. Não chameis de ninguém de mestre, porque um só o vosso mestre, que é Yahushua. Então vocês vejam bem. Que foge da escritura. Já viram uma pastora assim, moderninha? Pois é. Hoje eu pastoreio o Ministério de Jovens, junto com meu marido, ali na Igreja Batista da Lagoinha. Tá? Uma mulher que tinha
morria de complexo de falar em público. Eu subia assim para poder falar em público. Ai, eu acho que o microfone caía, tremia. Todos vocês iriam ver que o microfone estava tremendo na minha mão. Mas sabe por que eu encarei esse desafio de vir aqui hoje falar para vocês? Porque o Senhor quem me chamou. Quando você sabe a sua identidade, mulher, olha, você pode até sentir medo. As suas pernas, elas podem até tremer. Olha, o microfone, ele pode até ficar assim, bambo nas suas mãos. Mas você vai, você encara os seus medos, os seus desafios. Mas quando você não conhece os tesouros que Deus tem dentro de você, aí sim, você não é capaz de vencer os seus medos e os seus desafios, os seus complexos, que na verdade não são seus, eles não são seus, porque Deus não te fez para carregar esse peso, meus complexos, ai, meus desafios, ai, eu sou incapaz, eu não posso, e você vai desfalecendo, você vai morrendo, porque uma mulher que fica... Exatamente, Yahushua não morreu também para a gente levar fardos pesados. Ele mesmo disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o meu fardo, tomai sobre vós o meu jugo, que é leve, o meu fardo que é suave. Né? E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, quando ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, é cansado e sobrecarregado da religião, que ata um fato pesado, que eles atam um fato pesados, como a gente viu em Mateus 23, e que eles mesmo não movem um dedo para movê-los. Mas que ata esses atos pesados, esses fatos pesados nas nossas costas. Mas aqui ela não vai falar disso. Por quê? Porque a religião, para ela, interessa. Por quê? Porque através da religião eles recebem dízimos e ofertas. Aí ela só está falando do fardo físico, né? Dos problemas físicos que ela está falando. Mas ela não está falando do fardo que a Yahushua vem nos libertar, que é do fardo da religião. Paralisada na sua dor, na incapacidade, que se coloca no lugar que Deus não tem para ela. Ela se torna uma mulher que fica comparando com as outras. Mas Deus, nessa manhã, Ele quer te curar, Ele quer te usar, Ele quer dizer para você assim, filha, você é princesa, você é linda, você é maravilhosa, e eu tenho planos para você. Você é mãe de multidões. E hoje, gente, eu pastorei... Então, amados, eu vou parar essa parte, tá certo? E continuo no próximo bloco. Então, se vocês gostaram do vídeo, amados, por favor, dê o like, curta, né? Se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe para que outros possam ter acesso à verdade, tá certo? Que a Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.